Fala pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para esclarecer para vocês sobre o levantamento de seio maxilar. É um procedimento que aflige muitos de vocês pacientes, tá? Se você é cirurgião dentista, estudante de odontologia e quer saber mais sobre o seio maxilar, tá aqui embaixo o link para você ver o vídeo profissional sobre isso, certo? Aqui estamos com a explicação para pacientes. Bom, você que é paciente e quer saber o que é o levantamento de seio maxilar? Levantamento de seio maxilar é um procedimento onde nós, implantodontistas, ou o cirurgião bucomaxilofacial, ou o periodontista com capacitação para isso, nós vamos fazer um acesso cirúrgico ao seu seio maxilar, que é uma estrutura que fica aqui nessa região, em cima dos seus dentes de trás, certo? Na região dos dentes posteriores. E a gente vai colocar um biomaterial de enxertia óssea. Esse biomaterial de enxertia óssea, ele vai servir para colocar osso onde o paciente não tem, onde falta osso. A indicação ela é muito precisa e ela pode ser em casos totais e parciais. Eu vou exemplificar aqui através de uma radiografia e desenhar nela, onde provavelmente é uma região interessante para fazer um seio maxilar, o levantamento de seio maxilar. Por quê? Porque esse enxerto ósseo ele tem que ser colocado no local correto. E dessa maneira, esse enxerto ósseo ele vai virar um osso interessante para colocar implante no paciente. Dessa forma, o levantamento de seio maxilar ele tem uma indicação precisa. Vai colocar o osso para continuando fazer aqui implantes agora, posteriormente certo? ou no O mesmo nosso bate-papo momento. sobre Isso quem vai levantamento de seio dizer é o maxilar para cirurgião você, dentista que vai te paciente, atender. tá? Estamos aqui com a radiografia panorâmica de um paciente que tem edentulismo total. O que é edentulismo total? O paciente que não tem dentes na parte superior, certo? Ele já não possui dentes. Os dentes desse paciente, eles deveriam estar nessa região aqui, certo? Aqui embaixo, essa paciente ainda tem alguns dentes inferiores, porém na parte superior não existem esses dentes, certo? Então, o que é que acontece? Quando o paciente ele não tem dentes, a gente coloca os implantes para que esse paciente volte a ter dentes, certo? Só que uma paciente como esse caso, ela não tem osso. Como assim não tem osso, Giovanni? Como assim não tem osso, Giovanni? O que é que acontece? Na radiografia existem tons de cinza, certo? Que vão do preto ao branco. E dessa maneira a gente consegue identificar onde o paciente tem osso ou não. Por exemplo, vamos olhar aqui a parte de baixo para a gente exemplificar. Na parte de baixo eu tenho os dentes, certo? E aqui eu tenho osso até a base da mandíbula, certo? Ou seja, tudo que é branco, mais claro, é osso. Quando a gente tem um branco, que ele é agora circulado em azul, um pouco mais claro, isso quer dizer que é algum material restaurador, uma restauração em resina, uma restauração em amálgama, que são aquelas restaurações mais antigas que são de metal, tá? Então, o que é que acontece? Onde é branco, certo? É osso, então eu tenho osso aqui, certo? Existem outras estruturas anatômicas, mas que não é o objetivo desse vídeo de hoje, tá, pessoal? Então, para você, paciente que não sabe reconhecer onde é osso, é isso aqui, é toda essa região em branco que a gente está falando. Então, quando a gente vai aqui para cima, certo? Na região onde a gente precisa dos implantes, que é o paciente já perdeu os dentes, eu tenho toda uma estrutura branca que vocês conseguem ver que ela é mais fina em alguns pontos e mais robusta em outros, certo? E aqui onde ela é mais fina, que ela é muito fina, a gente tem muito o que discutir, certo? Como por exemplo, Giovanni, eu consigo ver que essa região que você está desenhando aqui agora, ela é muito fina mesmo, certo? Ela é bem fininha e eu não consigo nem ver direito ela na radiografia. Ao contrário dessa parte de baixo, que já tem mais altura de osso, certo? Então, o que é que acontece? Falando sobre isso, a gente consegue ver que aqui a gente tem pouca dimensão de osso, certo? Eu vou pintar em verde aqui onde a gente tem osso nesse paciente. Esse paciente ele tem muito pouco osso. Um implante, ele normalmente, nessa região, a gente coloca implantes de 10 milímetros ou mais, certo? A gente pode pensar em colocar um implante aqui, por exemplo.
Só que esse implante, ele não pode ficar num espaço vazio, ele tem que ficar dentro de osso, tá? Então, dito isso, o que é que acontece? O levantamento de seio maxilar é feito para colocar o osso onde não tem. Então, se por exemplo, eu tenho toda essa região em azul que tem osso, que é uma região muito pequena, e eu tenho essa região vermelha, eu preciso colocar osso próximo a essa região. Ou seja, eu tenho que vir aqui e colocar osso para isso tudo aqui ficar branco na radiografia, certo? Dessa maneira, o paciente ele vai possuir osso para agora sim eu vir com o meu implante e colocar, certo? O levantamento de seio maxilar é isso, a gente colocar osso onde não tem, certo? Giovanni, como é que é feito isso aqui, certo? O cirurgião dentista, ele vai anestesiar, e aí eu vou pintar aqui em verde onde ele vai anestesiar. Ele vai anestesiar um ponto aqui, para o paciente não sentir dor, normalmente um ponto mais no meio e um ponto mais atrás, sinalizado em verde. Um pouquinho aqui no céu da boca, na parte da frente, próximo aqui à linha de incisão e um pouco mais atrás, certo? Depois disso, o cirurgião dentista, ele tem que fazer uma leve incisão, certo? Que se estende até depois de onde ele quer colocar o osso. Então, se a região que ele quer colocar o osso está aqui em amarelo, certo? A incisão dele, ou seja, o corte de bisturi, ele tem que ficar depois dessa margem de osso que ele quer colocar, tá? Então ele vai fazer essa incisão, vai literalmente fazer uma janela aqui cortando um pedaço de osso no meio, e aqui dentro a gente tem uma membrana que ele deve levantar essa membrana em toda essa região para caber o osso, certo? E assim, o cirurgião dentista ele vai ter preenchido esse paciente com osso de boa qualidade, para que depois a gente consiga fazer o procedimento de colocação de implantes, certo? E assim, eu espero que vocês entendam o que é um levantamento de seio maxilar. O levantamento de seio maxilar é um tipo de procedimento que ele é feito quando é necessário, certo? E tem uma indicação bem clara, que é colocar implantes.